Anos 80 influenciou muito no humor, né? Que daí nos anos 90 virou a TV Pirata, Cacete Planeta e tudo mais. Né? Mas eu quero saber dos anos 2000. O melhor foi o Zorra Total e o pior foi o Zorra Total. Não adianta você ser pontual, saber ter o texto do decor, não adianta nada. Se um diretor não gosta de você, ele te boicota. Muito bem, Autopapo aqui com Marcelo Mansfield. A gente já estava aqui conversando. Vamos relembrar esses momentos dos 70 anos da televisão brasileira. E agora, Marcelo, a gente vai para a década de 80, né? 80, olha aqui, eu até anotei, viu? A década de 80 eu gosto muito de lembrar, porque foi quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro com a profissão de ator. Então, o que eu lembro muito, que eu quero sempre lembrar dos anos 80, eram os comerciais da televisão. Primeiro que eram produções maravilhosas. A Maite Proença uma vez falou, eu gosto de fazer comercial porque é o único lugar onde a gente é tratado que nem uma estrela de Hollywood. Porque você chegava para gravar, tinha um maquiador, cabeleireiro, figurinista, todo mundo em volta de você, fazendo de tudo. É claro que a estrela do comercial sempre foi o produto. Mas a gente era muito bem tratado, os salários eram maravilhosos, entendeu? Eram super salários, cachês. Literalmente, uma vez eu saí com metade do cachê, eu comprei um carro. Só para te dizer, as pessoas estão muito chocadas agora que diz que a Ana Paula Arósio ganhou 8 milhões. Sim, não chegava a tanto. Mas dava para comprar uma casinha, dava para comprar... Juntando uns 3, 4 comerciais, comprei apartamento, enfim. Mas, assim, e eu lembro que eu fiz um comercial que era... Eu não lembro qual era o nome do produto, mas era uma coisa que eu falava assim, que tal um lanchinho agora? E daí a mulher, né, a esposa, falava, mas agora? E aí surgia o Ronaldo Sembroni e falava, agora sim, porque agora vem num saquinho. E era tipo uma sopinha instantânea. Uhum. Eu não lembro como é que chamava o produto, era Knorr Flash. 20 anos, 15 anos depois, eu conheci o Rafinha Bastos. Eu conheci o Rafinha Bastos e eu vi ele na televisão, na AllTV, que era um canal da internet, e mandei um e-mail de fã. Falei, eu achei isso muito engraçado, muito legal o seu programa, não sei o quê. Ele falou, eu não acredito que você está me mandando isso, vem no meu programa. E eu fui no programa dele e ele falou o seguinte, que quando ele era criança, ele devia ter uns 7, 8 anos de idade, a professora dele falou para a mãe dele, olha, quando ele é bonzinho, ele parece aquele cara do Knorr Flash. Mas quando ele vira a pá virada, ninguém consegue segurar, tem que mandar para a diretoria. Então, na cabeça dele, eu era um exemplo para ele, você entendeu? Então, é um comercial que eu gosto de lembrar por causa da minha ligação com ele até hoje, de amizade e tudo mais. Eu fiz comerciais internacionais, assim, Kellogg's passou no mundo inteiro, assim, óbvio que não me reconheciam, mas, por exemplo, uma vez eu estava em Londres, em 93, por aí, uns anos depois, e eu vi o comercial dublado. Entendeu? Quer dizer, as coisas aconteciam, era uma parte, foi para mim uma parte muito importante da minha carreira, comercial de televisão nos anos 80, que foi até 96, 97, eu mantive, depois eu fui meio me afastando e também não começaram a me chamar muito mais, ficou por isso mesmo. Então, assim, eu lembro que uma vez eu até falei isso num show, eu comecei sendo um jovem, depois eu me tornei um jovem com sua namorada, depois um jovem casal, o jovem pai, depois já foi a filha adolescente. E quando eu vi que eu estava chegando na velhice, eu falei, tchau, chega. Tio da Suquita, não passou por isso também? Não passei pelo tio da Suquita, mas vou te falar. Eu literalmente eu parei e falei, deu. O dia que me ligaram para fazer um comercial que era eu sentado numa privada falando de papel higiênico. E eu falei, não é mais os comerciais que eu gosto de fazer. Mas é engraçado, Marcelo, que você lembrou dos anos 80, eu imagino que você não tenha terminado ainda, mas anos 80 influenciou muito no humor, né? Que depois você trabalhou bastante com isso, né? Mas tem muita coisa legal nos anos 80, né? Sim. O primeiro teste que eu fiz de programa de televisão nos anos 80 foi um programa chamado Sorrisos, na TV Record, que era um bando de velho que estavam contando a aposentadoria. Eles precisavam de mais 1 ou 2 anos para
provar trabalho no show business. A Lilian Fernandes era uma que estava lá, que é minha madrinha, e eu fiz o teste para fazer o programa. E ela falou para mim, ela falou, não faça isso, porque eles não gostam, eles não querem gente jovem, eles acham que eles estão perdendo, né? Então você vai sofrer aqui. E nisso, o Tadeu Jungle me levou para a Gazeta, onde eu fiz o meu próprio programa, né, com o Marcelo Mestre Show, e depois veio o TV Mix. O TV Mix foi o que mostrou uma nova geração de comediantes que estavam atuando no teatro underground paulistano para o grande público. E depois a gente foi todo mundo para o Rá-Tim-Bum, e aí teve, lá na sequência, começou a aparecer a TV Pirata, o Jô Soares, o Chico Anísio estavam no apogeu da carreira deles. Planeta dos Homens. Eu cheguei aí via Cláudia Raia. A prima da Cláudia Raia ligou para ela e falou, olha, o Marcelo Mansfield, meu amigo, está aí no Rio. A prima dela era produtora de evento. Está aí no Rio, você não quer, você apresenta ele para o Jô? A Cláudia Raia me apresentou para o Jô, acho que ela não lembra disso, mas ela vai ver aqui, a gente conversando vai lembrar. E o Jô me tratou super bem, conversamos, ele falou, fica aí para você ver como é que funciona o programa e tal. E então, assim, estava acontecendo muita coisa. Não fiz o programa do Jô, mas estava acontecendo muita coisa de humor nos anos 80, que daí nos anos 90 virou a TV Pirata, Cacete Planeta e tudo mais, né? Mas você falou que você já falou, eu não sei se eu lembro de você, o que você gostaria de esquecer dos anos 80? Os comerciais que eu não fiz. Você não fez. Tiveram comerciais maravilhosos. Por exemplo, Paulo Gandolfo, que é um amigo meu, que é um ator também da comédia. Nós fizemos teste para o mesmo comercial. Ele passou 45 dias morando em Londres, num puta de um hotel de luxo, fazendo uma campanha, e eu não. Que chato, hein? Eu acho que tem mais coisa que eu gostaria de esquecer na televisão dos anos 80. Assim. Eu acho que tinha uns programas meio ruins, tipo aquelas coisas do carnaval, Fecha na Prochasca, que mostrava os bailes de carnaval com as pessoas trepando na televisão 1h da manhã. Eu sempre detestei vulgaridade, mesmo quando é engraçado, né? Assim, mesmo sendo engraçado, Otávio Mesquita passando a mão na bunda das mulheres, não achava legal, nunca gostei. Eu acho que eu sou feminista há muito tempo já. Anos 90, vamos lá, Marcelo. Anos 90, bom, eu tenho que falar que o que eu mais gostei foi Mulheres de Areia, que foi a primeira novela que eu fiz, e essa transição que eu achei uma transição interessante que eu acompanhei, é uma coisa que o público não viu, mas eu vi, que foi essa transição de sair daquele pequeno prédio não, que era um prédio grande, que era chamado Vênus Platinada da Globo, e ir mudando para o Projac. Então é meio a construção de uma Hollywood. É ver o SBT saindo daquele teatrinho na Vila Guilherme e ir para o Complexo Anhanguera. Entendeu? Essas coisas, o polo de cinema no Rio de Janeiro, ver a construção dessas coisas monstruosas da indústria, né? De finalmente virar uma indústria com todo o direito que tinha, eu achei que foi uma coisa muito legal. E o Mulheres de Areia ainda era gravado na chamada Vênus Platinada, no Jardim Botânico, mas todas as externas eram já no novo Projac, que estava se montando. A cidade cenográfica era no Projac e era uma coisa louca, porque tinha uma monstruosidade azul, um chroma key, então você estava andando pela praça e as pessoas em casa, no fundo azul, e quando você vê, tinha um mar. Então, assim, é uma puta tecnologia, né? O avanço da tecnologia, pronto, é isso que eu acho. Que foi uma coisa que marcou para mim nos anos 90, assim, super tecnologia. Programas interativos, como Você Decide, as pessoas ligavam, decidiam o final. Essas coisas foram muito legais, foi muito criativo. Os anos 80 acho que foram muito, muito, muito criativos. Com certeza. Quando você falou do Rá-Tim-Bum, que você foi lá depois trabalhar, né? Você era o professor, como é que era o nome? Das meninas da piscina, né? Professor Barbatana. Professor Barbatana. Olha que interessante, eu nasci na década de 90 e eu assisti a você. Você fez isso nos anos 80, mas o Rá-Tim-Bum ele foi reprisado, inclusive eu acho que é reprisado até hoje, né? Ainda está sendo reprisado na TV Rá-Tim-Bum, né?
Tá até hoje. Essas coisas não morrem. É impressionante. Quando a gente assinou o contrato já falava, ele vai ser em looping. Porque são três, né? O Rá-Tim-Bum é para criancinha, é para criança de 4 até 4, 5 anos de idade. O Castelo Rá-Tim-Bum era para criança já se formando, já alfabetizada, né? Vai até 10, 11 anos. E a Ilha Rá-Tim-Bum é pré-adolescente. Uhum. Então, era um projeto grandioso, né, da cultura, que avançou muito na tecnologia também nessa época. E eu fiz o Rá-Tim-Bum e depois eu fiz o X-Tudo, que também era moderninho e tal. Uhum. A TV Cultura sempre teve esse cuidado muito com criança, com educação. A gente gravava com um professor de português no estúdio, corrigia. Hoje em dia é impossível. Você imaginou se você joga um desses comediantes de merda que estão aparecendo, que não sabem falar português direito, você vai ter que ter um professor na orelha do cara, você entendeu, corrigindo, né? E às vezes nem isso, né? Às vezes o cara vai falar e tá bom, dane-se, o pessoal tá rindo mesmo, né? Vamos inventar essa palavra que não existe aí também, né? E aí então era isso, tinha um professor de português no estúdio. Se você falasse uma coisa errada, parava a gravação, voltava. Bom, anos 90... vai lá, desculpa. Não, o que eu quero esquecer dos anos 90? O que você quer esquecer? Ou você quer falar mais coisas do que eu queria? Não, eu ia falar mais dos anos 90, porque eu fui um espectador dos anos 90, então eu ia compartilhar com você. Mas vamos lá, fala aí só pra gente não perder a... Não, além disso que eu te falei, da tecnologia, e foi para mim, os anos 80, que eu comecei na metade a trabalhar profissionalmente, foi muito isso. Foi muito publicidade, cinema, eu fiz 2, 3 filmes e tal. Os anos 90, para mim, foram anos de televisão e de teatro. Né? Eu passei foi aí que, em 90, eu fui contratado pela Manchete. Em 92, eu fui para Cultura de novo fazer o X-Tudo. Em 92, 93, para a Globo fazer o Mulheres e Areia. Depois eu fui para o SBT fazer Direito de Nascer, que o Silvio Santos segurou durante 5 anos. E quando ele lançou, eu estava sendo contratado pela Globo de novo, fiquei puto da vida, quase perdi o contrato. Fiz Record. Então, aos anos 90, eu fiz todas as emissoras. Né? Eu já tinha feito Gazeta, então completou meu ciclo de trabalhar em todas as emissoras, inclusive a cabo. Não que eu tenha ido trabalhar, mas assim, MTV, nos anos 90, eu ia muito para dar entrevista, para participar de mesa redonda, aquelas coisas que era a grande TV a cabo, era a MTV, né? Uhum. Então foi muito legal. O que eu quero esquecer dos anos 60, dos anos 90, foi quando eu descobri que não adianta o seu talento, não adianta o seu carisma, não adianta o teu profissionalismo, não adianta você ser pontual, saber teu texto do decor, saber tua marca, não adianta nada. Se um diretor não gosta de você, ele te boicota. Eu trabalhei na Globo em 93 e eu só voltei para a Globo em 97. Enquanto ele estava vivo, eu não trabalhei lá. E depois eu fiquei sabendo, por um outro diretor, Roberto Talma, de que ele não me achava engraçado. Então, não gosto dele, não chamo mais. Então, ele me boicotou durante anos. Várias novelas eu poderia ter feito, vários personagens, vários programas eu poderia ter apresentado, e ele não deixava eu entrar na sala. Era uma coisa desesperadora. E então isso que aconteceu com outros diretores e com outros atores, né? Obviamente, que foram boicotados, tal. Eu lembro de uma história de que uma atriz estava para fazer uma novela e ela ficou grávida. E um dos diretores lá falou: "Esta puta não consegue ficar com as pernas fechadas". Ele falou isso aos berros, perto do jornalismo. Quer dizer, olha que filho da puta, né? Olha que safado. É uma baixaria isso, né? E ela ficou anos sem trabalhar, porque ela engravidou do marido dela, com quem ela era muito mais feliz do que trabalhando na televisão. Então, assim, essa filha da putagem que eu descobri nos anos 90, essa eu quero esquecer e já esqueci. Tanto que estou falando tranquilamente, sem raiva. Muito bem. E não, depois se repetiu quando eu estava na Band, o Danilo foi para a SBT, eu fui monstruosamente manipulado pela agência que me representava, pelos diretores da Band,
o cara do SBT falando, não, 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 primeiro você resolve lá. Depois... Então, assim, foi uma coisa... a alta cúpula é muito filha da puta, às vezes, né? Eles são muito safados. Agora também saiu, né? O diretor do SBT, parece que já saiu, o tal de Stoliar. Não é ele que tomava conta do programa do Danilo? Não, o Stoliar é o cara do dinheiro do SBT, mas acho que ele saiu, não sei nem se foi ele. Eu acho que foi manipulação da Band, dos argentinos, não da Band, mas dos argentinos manipularam de um jeito para me segurar, para impedir que eu fosse. E entre eles se conversam, né? As altas cúpulas se conversam, enfim. Vamos lá. Anos 2000, você foi um pouco para frente, daqui a pouco eu vou voltar nisso, óbvio, né? Porque isso aí também faz parte de uma década, mas eu quero saber dos anos 2000 agora. Os anos 2000, que eu quero... foi um ano que, ao contrário que a gente estava falando na televisão, que os anos 90 para mim foram televisivos, os anos 2000 foram teatrais. Eu comecei os anos 2000 fazendo uma novela que chamava Acampamento Legal, na Record. Emendei com uma na Globo chamada Desejos de Mulher, com a Regina Duarte e com a Glória Pires. E daí começou Terça Insana. Depois do Terça Insana veio o Clube da Comédia. Então, assim, para mim, os anos 2000 foram extremamente teatrais. Porém, foi nos anos 2000 que eu fui para o Zorra Total. Né? Você fez o seu merda. Eu era o seu merda que virou o seu banana. O Cláudio Torres Gonzaga era o chefe de redação e me apresentou lá e eu entrei para fazer. O Sherman gostava do seu merda. Então, vamos fazer. Olha as pessoas que escreviam para mim. Daniel Adjafre, que escreve novela. Fábio Porchat, né, que é uma estrela. Eram pessoas muito legais. Google Limecha, da velha turma, da velha geração. Tudo sob o comando do Cláudio Torres Gonzaga, no estúdio. Sherman, que eu conheci desde que eu era criança, eu vi o nome dele na televisão. Para mim, o que eu lembro da televisão nos anos 90 é o Zorra Total. E, para mim, o que eu quero esquecer da televisão dos anos 90 é o Zorra Total. 2000, porque... né? É, de 2000. Porque eles... eu quero lembrar né, o melhor foi o Zorra Total e o pior foi o Zorra Total. Porque eles me tiraram da noite para o dia. Um dia eu cheguei e falar, o personagem não vai mais... Não existe mais. Tchau. Eu falei, mas espera um pouquinho, mas como assim? Não vai mais renovar. Você vai receber até o final do seu contrato, mas vai sair do ar. E foi muito chato, você entendeu? Porque tinha uma produtora que ela nunca me cumprimentou. E nesse dia, ela foi, ai, querido, que bom que você veio gravar com a gente hoje. Então, falei, alguma coisa está errada. A linguinha saindo assim, né? Oi, querido. Então, eu percebi que eles iam me mandar embora. Eu fiquei bastante chateado. Mas, enfim, coisas da vida, né? Foi um momento histórico. Agora, eu nunca fui tão famoso quanto eu fui na época do Zorro. Assim, de não poder ir no supermercado. Literalmente não poder entrar no supermercado. Mas aí você falou que a sua colega, ela quase que apanhou em público, né? Por causa do papel que ela fazia na novela. E você, no caso, você xingavam? Falavam, ô, seu babaca, e aí? Não. Até hoje fala, ô, seu merda. E daí você fala, putz, agora eu não sei se o cara tá me xingando no trânsito ou se ele tá me reconhecendo. Às vezes você fala, oi, querido. Não, querido é o caramba. Olha o que você fez aqui, né? E aí, assim, dá medo. É que nem o seu Lili, que fica puto, entendeu? Muita gente passa e fala, eu tô puto. Eu falo, agora vai. Aí é mais fácil. Mas o seu merda não sabia quando as pessoas estavam me xingando ou não. Mas isso por causa da Terça Insana. Porque a Terça Insana foi oficialmente, isso a gente fala com o peito cheio, responsável pela popularização do YouTube. Outro detalhe também é que nos anos 2000, no final dos anos 2000, foi a TV em alta definição que chegou no Brasil também, o HD, né? No final de 2007. Isso tem uma certa diferença, assim, em termos de produção, você sabe melhor do que eu, né? Porque o HD ele revelava muitas coisas que antes a televisão não mostrava, né? Graças a Deus para nós que temos a pele maravilhosa, não tem nenhum problema. A gente vai para 2010, que é a nossa última década, né? Antes de bater nos 70 anos da televisão. Que foi agora há pouco, né? Foi ontem. Foi rapidinho, né? Passou muito depressa. Eu voltei para a televisão na década de 10, graças ao Danilo Gentili, que ganhou um programa na Band
e me chamou, que era o Agora é Tarde. Uhum. O Agora é Tarde, para mim, a grande importância para mim do Agora é Tarde, que é uma coisa que eu sempre quero lembrar que eu fiz, foi o seguinte, que eu comecei a repensar minha posição na televisão. E no teatro, e no cinema e tudo mais. Porque ali o Danilo me dava um certo poder de decisão das minhas coisas. Então, assim, foi quando eu aprendi a falar não. Vamos fazer tal coisa? O Danilo falava, pergunta para o mestre se ele quer fazer. Então, ele me dava muito... Ele depois também, o Rafinha também, mas o Danilo, principalmente, ele tinha muito isso. Tipo, não, o mestre é o mestre. Ele fala, ele determina o que ele quer fazer e o que ele não quer. Então, isso foi muito importante naquele período. E aí eu fui aprendendo, falando, sim, eu posso pôr o pé na porta. Eu estou com 30 anos de carreira, 30 e tantos anos de carreira, dá para eu falar sim ou não para algumas coisas, tanto que quando o programa acabou, eu fiquei mais um tempo na rádio, né, fazendo o Clube dos Cinco, e depois eu comecei a pensar, o que eu quero fazer da minha carreira agora? Será que eu quero ser só apresentador? Será que eu quero ser só o sidekick de algum apresentador? Não, eu quero atuar, não só em comédia, não só fazendo coisas engraçadas, não fazendo programa de humor, eu quero fazer alguma coisa que realmente me tire da zona de conforto, como se diz. Explore melhor você, né? E aí eu fui fazer seriados, séries. Eu fiz O Negócio, uma participação, que era 3 capítulos, mas foi editado para uma só. E depois eu fiz A Vida Sagrada dos Casais, que me consumiu um baita de um tempo. Fui fazer O Coração de Leão, que é o filme com o Hassum e com a Juliana Paz. Um dia, voltando ao papel higiênico na privada. Olha, a gente tem um personagem aqui que a gente gostaria muito que você fizesse, tal. Como é que é o personagem? É o seguinte, é um cara que vai estar na frente de uma câmera e do outro lado vai estar uma mulher bem gostosinha, uma jovem bem gostosinha, e ele vai meio fingir que ele vai se masturbar. Eu falei, não. Eu não quero terminar minha carreira com um personagem de velho safado. Não é isso que eu quero. Eu quero terminar minha carreira como um lord inglês. Então, eu aprendi a falar. E a pessoa falou, mas como é um papel maravilhoso? Eu falei, então dá para um outro ator. É um papel maravilhoso. Então faz você, né? Pelado na frente de uma câmera, fingindo que estão me masturbando, com uma mulher jovem do outro lado. Olha, né? A perversão, né? É perversão, você entendeu? Só faltava ser uma coisa explícita, literalmente. Eu falei, não quero fazer. Teve outro também que me chamaram, que era uma coisa que era uma produção muito simplesinha. Era 500 episódios. Eu falei, isso aqui não vai acabar nunca. Não topei fazer, depois fiquei sabendo que realmente teve ator que foi parar no hospital de estresse. Então, os anos 2010 eu aprendi a falar não, um pouco. 500 episódios? Era o que? Era uma novela do SBT, infantil? Mais ou menos. E essas novelas não acabam, né? E na televisão, eu acho que a televisão fez uma coisa que está voltando para trás. Esse tipo de programa CQC, ir lá, meter a mão na cara do político e tudo mais, esse tipo de programa foi muito badalado e teve várias versões, não só na Band, como em outros canais também tiveram. E isso está dando agora Está voltando um pouco para trás, porque tem uma campanha para achar que jornalista é tudo uma merda, que jornalista só faz essas porras. Isso está, no fim, como é que fala isso? Está dando um reverso. Uhum. Acabou meio que prejudicando a imagem do jornalista sério. Uhum. E então isso eu acho que está acabando. Eu acho que agora vai ter uma caretice no ar. Eu acho. A década de 20, acho que vai ser de caretice. Caramba. Você não acha, não? Eu espero que não, hein? Eu acho que foi... A década de 10 quebrou um monte de coisa aí, mas... Eu entendi o que você está falando. Tem muita gente que saiu daquele pedestal. A formalidade até do jornalismo da Globo mudou muito, né? Muitos saíram da bancada, ficaram de pé. Muitos entraram no humor também, foram muito explorados. 2020 vai abrir caminho aí para uma nova década, uma década talvez obscura na televisão, ou na mídia como um todo. Pode ser. Eu não sei.
O que eu acho que manteve uma coisa, voltando lá dos anos 50 até agora, uma coisa que manteve uma continuidade. Eu não sei se você se interessa pelo assunto, mas enfim, que manteve uma continuidade, as discussões são as mesmas, os pontos de vista mudam, mas o que teve um senso de continuidade desde o comecinho da televisão até hoje é programa esportivo. Uhum. Programa esportivo, a gente sabe exatamente o que a gente espera dele, não é? Seja de futebol, seja de corrida, seja de campeonato de tênis, a gente sabe exatamente o que esperar desse tipo de programa. E isso eu acho legal. Então, eu estou vendo assim, o crescimento dos canais de esporte, de audiência, é maravilhoso. Eu adoro. Eu vou perseguindo coisas de esporte. Mas a linguagem mudou muito, hein, Marcelo? Mudou, mas o que eu digo de senso de continuidade ainda vamos falar de futebol. Mudou o ponto de vista, mudou isso, mudou aquilo, mas o assunto, né, o esporte, eu acho que se mantém durante todas essas décadas. Marcelo, você sabe que com você o assunto ele dá vários programas, dá uma enciclopédia e eu preciso, já é a segunda vez que você está aqui, eu preciso te chamar mais vezes e eu espero que não seja daqui 2 anos, né? Porque é como se fosse uma coisa meio sazonal. Daqui 2 anos eu chamo ele de novo. Eu espero que não, porque tem muito assunto para abordar. Mas eu quero te agradecer por você me fazer entrar nessa viagem com você no aniversário da televisão. Eu espero que a mídia ela aprenda bastante também com o momento, que a pandemia também seja uma fonte de aprendizado para que a gente também inove nas produções. Eu falo com algumas pessoas, o Conversa com o Bial hoje, ele se inspira na internet para continuar vivo, em um momento em que talk show não consegue também ter os seus convidados pertinho, ter plateia, ter banda. É tudo muito complicado, né? Será que não vai ser isso nessa década? Será que não vai ser a televisão, TV Office? Todo mundo na sua casa? Não é? É mais barato para quem produz, isso eu garanto. Eu acho assim, que enquanto a gente mantiver isso aqui, por exemplo, eu pus uma camiseta bonitinha, uma coisa, me penteei, né? Enquanto a gente manter o mínimo de dignidade, dá para a gente fazer de casa. É isso mesmo. Não é? Acho que vai dar para a gente ficar até o final do ano trabalhando assim, com certeza. E acho que é um formato que fica. Fala do seu Lili antes da gente encerrar aqui, Marcelo. Seu Lili diariamente, Seu Lili Cast, está na Olá Podcasts diariamente, a 1h da tarde. Também no Spotify, no Deezer e no Apple Music. Às sextas-feiras, no meu canal do YouTube, Marcelo Mestre. Você vai por aqui embaixo, escrito Marcelo? Claro, claro. Não, né? Se eu não colocar, você fica no vácuo também, né? Aí é ruim, né? Tá bom. Meu canal do YouTube, Marcelo Mestre, às sextas-feiras tem o Seu Lili resumo da semana, que daí é a imagem do resumo que eu fiz de manhã na Olá Podcasts. Então é bem legal. E tá fazendo uma... Eu não sabia que eu podia fazer sucesso no YouTube. Eu achei que eu estava velho. O primeiro fez mais sucesso que o segundo, mas vamos cavando. Muito bem. Marcelo, é sempre um prazer, viu, cara? O programa tá uma delícia. Ô, cara, obrigado. Eu agradeço vocês, porque ele é uma delícia por causa de vocês, convidados, viu? Ótimo. Esse aqui é o Marcelo Mansfield, gente, pela segunda vez. Valeu!